Boa tarde a todos, está começando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, um programa recheado de muita informação para todos vocês que nos acompanham. Olha, se eu fosse você, eu ficava ligado no Connect Sport de hoje, porque tem bastante informação para você que é amante do esporte. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, vamos falar também da Série B, Minuto Olímpico, 1 minuto para o Catar, Mercado da Bola, Futebol Internacional, Fórmula 1, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Por isso vem com a gente, porque hoje vamos fazer um esquenta do mundo dos esportes desse final de semana. E está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Sport. Sem enrolação, vou apresentar hoje os meus comentaristas que estão todo dia aqui ao meu lado no Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, aliás, bem-vindo de volta, Johnny. E boa tarde a vocês também que estão ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. Vamos falar bastante do Campeonato Brasileiro, né? Falar sobre tudo que vai acontecer na rodada também, né? Da Série B, falar de Champions League. E vamos, que eu sempre digo, Gabriel, o mundo do esporte nunca para. Disse tudo, Gabriel, e o Connect Sport também nunca para. Por isso, seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, ele que está um pouco perto de mim, mas não tão perto. Se a gente parar para analisar, seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Gabriel, fala, Sanches, enfim, de volta, né, depois de 2 dias ausente aí. Bora falar de Campeonato Brasileiro hoje, muita coisa para vocês que nos acompanham aqui. 2h30 daqui até onde você mora aí, hein? Ah, então tá perto, não tá tão longe não. É isso aí, vamos marcar qualquer hora de você vir fazer uma participação especial aqui no Connect Sport, aqui diretamente ao vivo dos estúdios da Connect Brasil TV SP. Bom, mas vamos começar o nosso programa falando da 24ª rodada da Série A. Vamos ter grandes jogos nesse final de semana e quem vai trazer as informações é o nosso repórter Daniel Godoy, diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Sanches, boa tarde, Johnny, boa tarde a você que está nos acompanhando. Graças a Deus, sextou, final de semana vem aí e junto com o final de semana vem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado às 4h30 da tarde, horário de Brasília, com a partida entre Goiás e Atlético Goianiense, clássico goiano. No mesmo horário também teremos o jogo dos desesperados. O Coritiba, 18º colocado, recebe o Avaí, que abre a zona da degola. Também teremos às 7 horas jogo de líder contra vice-líder. O Fluminense recebe o líder Palmeiras no estádio do Maracanã. Enfim, esse jogo pode acabar decidindo o campeonato. E às 9 horas, para fechar o sábado, teremos no Castelão o jogo entre Ceará e Atlético Paranaense. Aliás, no domingo esse, né? Às 4 horas, teremos 2 partidas. Primeiro, confronto mineiro, né? América e Galo. Também teremos no mesmo horário São Paulo e Fortaleza. Novamente o São Paulo vai enfrentar o ex-clube. E aí, será que dessa vez vai vencer? Enfim, saberemos no próximo capítulo. Às 6 horas teremos clássico carioca. Botafogo enfrenta o Flamengo, que vive em um momento simplesmente iluminado, né? Venceu o São Paulo por 3-1 na Copa do Brasil e está com o pé na final e é um dos favoritos para vencer o Vélez e chegar à final da Libertadores mais uma vez. Também teremos Cuiabá e Santos na Arena Pantanal e na segunda-feira teremos mais 2 partidas. Clássico gaúcho, o Internacional recebe o Juventude no Beira-Rio. E em São Paulo, o Corinthians recebe o Bragantino na Neoquímica Arena. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. Daqui a pouco eu volto. É isso aí, começando o giro de participações do nosso repórter Daniel Godoy no Connect Sport de hoje. Bom, 23ª rodada da Série A se iniciando nesse final de semana e chegou aquele momento de fazermos um pré-jogo completo com a análise de cada partida e palpites com os nossos comentaristas. Começando por você, Gabriel, seus destaques dessa 23ª rodada da Série A. Perdão a Começar todos. falando sobre... Pelo espirro, peço perdão a todos. Ah, que isso, pô, jamais acontece.
Desculpa também pela torcida. Mas enfim, é isso aí, Gabriel. Essa rodada eu vou começar falando sobre um clássico, né? Um clássico que tem sido, na verdade, quase um monólogo esse ano do Atlético Goianiense, né? Contra o Goiás, né? O Atlético Goianiense que foi campeão goiano em cima do Goiás, né, nessa temporada, também eliminou o Goiás da Copa do Brasil também nessa temporada, então realmente vive um momento muito melhor, né, nesse clássico um contra o outro, né? Lembrando que o Goiás ainda vence o Atlético Goianiense desde o dia 8 de maio, quando venceu pelo Campeonato Brasileiro. É a única vitória do Goiás, aliás, esse ano sobre a equipe do Atlético Goianiense. Já o Atlético Goianiense venceu o Goiás 4 vezes esse ano e empatou uma, então realmente está com um retrospecto bem melhor, né, do que o seu rival, e vai ser um jogo muito decisivo, Gabriel. Por que eu digo isso? Porque o Atlético Goianiense está numa situação muito complicada no atual momento no Campeonato Brasileiro, é apenas o 19º colocado com apenas 22 pontos, enquanto isso o Goiás é o 11º com 29 pontos, está lá na 11ª colocação, inclusive nesse momento está conseguindo a classificação para a Copa Sul-Americana, está à frente de São Paulo, de Botafogo, de Fortaleza, e tem uma campanha até aqui bem digna na equipe do Goiás, e para isso vai tentar manter, né, o seu bom momento nessa partida contra o Atlético Goianiense. Lembrando que o Goiás na última partida enfrentou a equipe do Atlético Mineiro e venceu dentro do Mineirão pelo placar de 1-0, o gol do Pedro Raul, né, que está sendo aí realmente um dos destaques desse Campeonato Brasileiro, não só do Goiás, mas da competição, vem fazendo aí um Brasileirão excelente, né? Já está atrás do Cano na artilharia. Já o Atlético Goianiense vem de empate contra o Cuiabá por 1-1 jogando em casa, resultado ruim para a equipe do Atlético Goianiense. Lembrando que o Atlético Goianiense na quinta-feira vai enfrentar a equipe do São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, e para isso, então, vamos ver se o Jorginho vai vir aí com o time talvez reserva para essa partida. Eu acredito que não, por ser um clássico, e vamos ver o que o Jorginho vai querer fazer, né? Outro jogo também da rodada, que teremos amanhã, é entre Ceará e Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense aí que deve vir com o time totalmente reserva, porque está pensando exclusivamente no jogo contra o Palmeiras, que acontece na terça-feira, na semifinal da Libertadores, né? Jogo primeiro que vai acontecer na Arena da Baixada, então o Paranaense deve vir com a equipe reserva, e o Ceará vai tentar aproveitar, né, essa situação, né, do Atlético vir com o time reserva, para tentar buscar uns 3 pontos, e também da parte de baixo da tabela, o Ceará que ocupa nesse momento a 15ª colocação, com apenas 26 pontos, está a 3 pontos do Avaí, que é o 17º, né, o Avaí tem 23, então para isso tem que ganhar do Atlético Paranaense jogando em casa, né, e vamos ver se a equipe do Ceará consegue essa vitória. Fala por aqui ou continuo, Gabriel? Fica à vontade, pode prosseguir com o seu giro de então análises. Então, eu vou terminar então falando no domingo, né? No domingo teremos aí às 4 da tarde o clássico, mais um clássico da rodada, América Mineiro e Atlético Mineiro, um clássico que realmente vem sendo aí bem disputado essa temporada, lembrando que esse ano aí o América Mineiro deu muita dificuldade para o Atlético Mineiro, inclusive venceu o Atlético Mineiro, né, no jogo do turno por 2-1, lembrando que eles também se enfrentaram na Libertadores, né, e lembrando que o Atlético Mineiro aí vem numa fase muito boa contra o América Mineiro, tá? Vem aí de 3 vitórias nessa temporada no clássico aí contra o América Mineiro, mas o atual momento da equipe do Atlético é um momento muito complicado. O Atlético aí, né, vem de derrota pro Goiás jogando em casa por 1-0, então precisa muito da vitória. Inclusive essa semana teve cobrança do torcedor, o torcedor foi até a cidade do Galo para cobrar o Hulk, cobrar o Vargas, cobrar o Jair, né, vários vídeos na internet aí, né, rodaram bastante, né, então o Atlético vive numa situação muito complicada, né, cara, desde o dia 21, né, quando pegou, aliás, desde o dia 17, quando enfrentou o Botafogo e venceu, de lá para cá, né, são aí 8 jogos, apenas uma vitória, né? Então emendou a sequência de derrotas também, está numa situação muito complicada, e para isso tem que vencer desesperadamente, se não quiser ficar longe aí do G4, lembrando que o Atlético Mineiro no momento está a 4 pontos do Corinthians, que é o 4º colocado, então realmente precisa da vitória a equipe do Atlético Mineiro. Já a equipe do América Mineiro vem aí, né, de um resultado até bom, né, empatou com o Atlético Paranaense fora de casa por 1-1, com direito a gol de bicicleta do Henrique Almeida, está na 9ª colocação com 31 pontos, e se vencer, pode encostar no seu rival, então para o América Mineiro também a vitória é de extrema importância. E para finalizar, né, o meu giro de notícias com mais um clássico, né? Vamos falar de Botafogo e Flamengo, o jogo que acontece no Engenhão, aqui no Rio de Janeiro, às 6 horas da tarde no domingo, né? Um clássico que no jogo do turno o Botafogo conseguiu vencer o Flamengo por 1-0, né? Com o gol do Erisson, aquele jogo que o Flamengo pressionou bastante, não conseguiu empatar, o Flamengo ainda da época do Paulo Souza ainda, né? Então, agora é um jogo totalmente diferente, um Flamengo que deve vir também com o time reserva, porque na quarta-feira enfrenta o Vélez Sarsfield também pela semifinal da Libertadores. O Botafogo veio de uma fase também muito ruim, né? Não vence há 4 jogos, vem de 3 empates consecutivos,
contra Juventude, Atlético Goianiense e Ceará, né? Então, realmente, 3 jogos que o Botafogo poderia ter vencido, uma sequência até fácil, né? A última vitória do Botafogo foi sobre o Atlético Paranaense no dia 23, né? Então, realmente, o Botafogo está numa situação muito complicada, aparece em 14º, e se perder esse jogo para o Flamengo, independente de alguns resultados, pode ficar bem próximo da zona de rebaixamento. Então, para isso, o Botafogo tem que vencer o Flamengo, e o Flamengo também torce aí para um resultado ruim do Palmeiras, para quem sabe vencer o Botafogo e encostar no líder Palmeiras, né? Então, aqui pro Flamengo, jogando com o time reserva, vem jogando muito bem, inclusive empatou com o Palmeiras no domingo passado, né? O time reserva do Flamengo não perde também há muito tempo, né? Vem aí de 5 jogos seguidos sem perder o time reserva, e vamos ver então como é que vai ficar isso aí, e vamos ver o que vai acontecer nesses clássicos aí. Aliás, uma rodada cheia de clássicos e cheia de emoção, Gabriel. Exatamente, Gabriel, você disse tudo, grandes jogos, uma correção aqui, eu falei no início do programa, 23ª rodada, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro que estará acontecendo nesse final de semana. Agora vamos prosseguir nosso giro de análises com você, Johnny. Faça a sua análise dos seus jogos, o que você acha que vai acontecer nessa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, começando nos jogos de sábado, né? Para começar, tem Coritiba e Avaí no Couto Pereira. O Coritiba vem de 4 derrotas seguidas. A última vitória do Coritiba foi contra, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, na 19ª rodada contra o Cuiabá por 1-0. De lá para cá só perdeu um atrás da outra. Então, vai enfrentar um adversário que é confronto direto na zona de rebaixamento. Então, é um jogo de extrema importância para o Coritiba. Já o Avaí, a última vitória do Avaí já foi na 17ª rodada contra o Santos. De lá para cá, empatou, se eu não me engano, 3 e perdeu. Empatou 2 e perdeu 3. Perdeu na última rodada para o Internacional, jogando dentro da sua casa por 1-0. E agora quer se recuperar outro jogo fora de casa, agora no Couto Pereira, contra o Coritiba. Então vai ser um jogo aí dos dois desesperados aí. Enfim, agora falar sobre o jogo da rodada, né? Palmeiras e Fluminense e Palmeiras, jogo que acontece no Maracanã às 7 da noite deste sábado. O Fluminense, nos últimos 2 jogos que pegou uns times um pouco melhor aí, vamos dizer assim, que foi Fortaleza e Corinthians no Maracanã, empatou. E o último jogo pegou o Curitiba em casa, um adversário um pouco mais diferente aí que Fortaleza e Corinthians, e goleou por 5-2. Pega o Palmeiras, que ainda não perdeu fora de casa, né? O Palmeiras é o único time, se eu não me engano, que não perdeu fora de casa, é o único que é invicto fora de casa. Então vai ter esse jogo difícil aí contra o líder. Se vencer o Palmeiras, diminuir para 5 pontos, então vai ser um jogo importantíssimo para o Fluminense aí, que vem mostrando dificuldades nos últimos anos para o Palmeiras aí. Empatou já no primeiro turno por 1-1 e agora vai jogar no Maracanã. Já o Palmeiras vem com o time completo, como diferente do Flamengo, tem jogo pela Libertadores contra o Atlético Paranaense, mas não vai poupar. Abel tá vindo com força máxima nas 2 competições, então vai ser um jogo aí duro para as 2 equipes, mas o Palmeiras quer manter o seu 100%, vamos dizer assim, né? Fora de casa, sua invencibilidade para não perder. Se perder esse jogo aí, para o Palmeiras vai ser muito, muito ruim, mas se empatar para ele já tá bom. Como diz o Abel, empatando contra o Fluminense no Maracanã não é um resultado ruim. Também acho que não é um resultado ruim. E como eu vinha falando, o Fluminense empatou com o Fortaleza e com o Corinthians, que foram os adversários um pouco mais fortes. Então vai enfrentar o Palmeiras aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, que vai ser um jogaço esse daí no sábado. Agora, já no domingo, falar sobre São Paulo e Fortaleza, né? O São Paulo que quer se recuperar o bom futebol, perdeu para o Santos na última rodada dentro da Vila Belmiro, e agora foi de time reserva, né, contra o Santos. Agora vai jogar com certeza completo aí. Não sei como o Rogério Ceni pode escalar esse São Paulo, porque ele vem cada rodada mudando o seu time, ainda não jogou com todo o time completo 2 rodadas seguidas. Então não sei como que o Rogério vai escalar esse São Paulo aí. Pega o Fortaleza, que não perde, se eu não me engano, há 5 jogos no campeonato. É o reencontro das 2 equipes, né? Aí, Rogério Ceni, que tem foi muito ídolo no Fortaleza, né? Fortaleza é o time que trouxe ele
como treinador para o futebol nacional, né? Então, é um jogo difícil que eu acho que para o São Paulo vai ter que tomar cuidado aí, porque não vem jogando muito bem também. Fez um bom jogo contra o Flamengo, né? Estudou muito o Flamengo, mas perdeu. Então vai ser um jogo para recuperar o bom futebol. E o Fortaleza, como eu disse, não vai cair e vai querer vencer para buscar uma vaga na Libertadores. Agora falar sobre Cuiabá e Santos, né? Cuiabá é o desesperado da rodada, né? Tá lá na zona de rebaixamento. O próximo aí, acho que tá na 16ª colocação, com 24 pontos. Pega esse Santos, que tá embalado, né? O Santos que tá muito próximo ali da vaga na Libertadores, apesar de estar em oitavo, para mim que já é uma vaga na Libertadores, na 8ª colocação. Torce para tropeço do Atlético Mineiro, quem sabe, Atlético Paranaense, para dar uma subida na tabela aí. Vai fazer 36 pontos, caso ganhe do Cuiabá. É um time que está desde a volta do Soteldo, vem mostrando um futebol diferente, né, do começo do ano. Então, a equipe santista aí que pega esse Cuiabá. Já o Cuiabá é o time que quer sair da situação da zona de rebaixamento. É um time que no começo do ano vinha jogando muito bem, no começo do campeonato, vinha jogando muito bem, deu uma caída dos últimos jogos aí, então é uma equipe que quer recuperar o bom futebol, e joga diante da sua torcida, que é lá na Arena Pantanal, onde o Cuiabá venceu o Corinthians, venceu alguns jogos interessantes lá. Então pega esse Santos aí, que para mim não vai ter vida fácil o Cuiabá aí não. É isso aí. Análises feitas da 24ª rodada da Série A. Chegou o momento dos palpites. Vamos começar o nosso palpites com o comentarista Gabriel Santos. Vamos ver se o nosso aproveitamento aumenta ou abaixa. Como disse que é pior que tá, não fica, né? Mas vamos ver se a gente dá uma melhorada. Gabriel, começando o nosso giro de palpites com a partida entre Goiás e Atlético Goianiense e Goiás. Olha, vendo os últimos jogos, né, dessas duas equipes, o Goiás vem numa fase muito boa, venceu o Atlético Mineiro, e por jogar em casa, com a apoio da torcida, tenho certeza que o estádio vai estar lotado, o estádio da Serrinha, né? Eu acho que o Goiás consegue vencer por 1-0. Fluminense e Palmeiras. Cara, também vendo aí o que o Fluminense vem jogando, o que o Palmeiras vem jogando, né? São duas equipes que estão jogando futebol muito bonito. Eu acho que por todos esses fatores, é um jogo também muito complicado. Vejo como um jogo muito parecido o que foi domingo, né? Entre Flamengo e Palmeiras. Então, por isso, eu acho que pelo Fluminense jogar em casa também, eu acho que esse jogo vai ser empate novamente. Vai ser aí, que nem no primeiro turno. Só que eu acho que vou dar um pouquinho mais aí, 2-2. São Paulo e Fortaleza. Olha, o São Paulo jogando em casa, vai querer se recuperar. Se bem que vai ter o jogo também, né, na Sul-Americana quinta-feira, pode até ser que poupe alguns titulares. Então eu acho que o Fortaleza pode surpreender o São Paulo e pode vencer por 2-1 no Morumbi. Botafogo e Flamengo. Vendo também os últimos jogos das duas equipes, o Botafogo vem de uma fase péssima, né, não vence há bastante tempo, não está conseguindo ganhar nem de adversário na parte de baixo da tabela, e a equipe reserva do Flamengo vem de uma partida até bem digna contra o Palmeiras, no Allianz Parque, né, contra o líder do campeonato, contra os titulares do Palmeiras. Então, vendo isso, né, vendo tudo isso, levando tudo isso em conta, eu acho que o Flamengo consegue vencer por 2-1. Internacional e Juventude. 3-0 Inter. Coritiba e Avaí. Olha, jogo difícil, hein, mas tá um jogo com cara de 0-0, hein. Ceará e Atlético Paranaense. 2-0 Ceará. América Mineiro e Atlético Mineiro. Cara, 1-0 América Mineiro, e o Atlético Mineiro tá uma situação complicada, hein. Cuiabá e Santos. 2-1 Santos. Corinthians e Bragantino. Corinthians, semana que vem tem a semana livre, né? Então jogando em casa na Neoquímica Arena com o time titular, eu acho que consegue vencer aí por 3-1. Johnny Pereira, vamos agora ao seu momento dos palpites para Goiás e Atlético Goianiense. Bom, fui bem na última rodada, né? Eu tô com o Sanches, eu acho que o Goiás vai vencer o Atlético Goianiense por 2-1. O Atlético Goianiense acho que vai vir de reserva, né? Fluminense e Palmeiras. Aí eu vou discordar um pouco do Sanches. Eu acho que o Palmeiras vai manter o seu 100%, apesar que o empate mantém seu 100%, modo de dizer que ele já empatou fora de casa. Eu acho que ele vai vencer o Fluminense por 2-1. No finalzinho do jogo, no último lance. Eis a questão. São Paulo e Fortaleza.
tô com o Sanches, né? Só acho que o Fortaleza vai ganhar, mas vai ser de 1-0. Botafogo e Flamengo. Ah, não tem como. O Botafogo não vai mostrar perigo algum pro Flamengo. 3-0 Flamengo. Olha só, o futebol é imprevisível. Olha só, Juventude. assim, Johnny, aqui no Rio, né, a gente fala bastante quando o Botafogo, o Vasco, né, se enfrentam o Flamengo, parece que é o jogo da vida deles, né, porque como o Flamengo tem um time melhor, é a chance deles aparecerem pra torcida, então eu te garanto que fácil não vai ser não, cara. Exatamente. Vai prosseguir os nossos palpites, Johnny. Internacional e Juventude. Eu acho que não tem novidade nessa questão, seu palpite. 5-0 Ah, tem Juventude. como. 7-1 Juventude. Internacional vai ganhar 2-0. Olha, aí até que foi econômico. É Coritiba e verdade, Avaí. vou mostrar respeito. Bom, Coritiba e Avaí é o jogo dos dois desesperados. 1-1. Ceará e Atlético Paranaense. O Atlético vai de reserva. Eu acredito que o Ceará ganha. 1-0. América Mineiro e Atlético Mineiro. Cara, o América Mineiro vem muito mal nos jogos aí. Acho que vai perder 1-0 América. Você acha que o América vai perder 1-0 América? Não, o Atlético Mineiro vai perder, a América ganha por 1-0. Ah, sim, tá explicado agora. Cuiabá e Santos. Santos vence pelo bom futebol que vem mostrando nas últimas rodadas. 2-0. E para encerrar, Corinthians e Bragantino. Ah, Corinthians contra o Bragantino, que vem muito mal. Acho que o Corinthians vence 2-0. Bom, vamos lá para os meus palpites. Goiás e Atlético Goianiense, acredito que vai ser 2-1 Goiás. Fluminense e Palmeiras, acredito que vai ficar 1-1. São Paulo e Fortaleza vai ser 1-0 São Paulo. Botafogo e Flamengo vai ser 2-0 Flamengo. Juventude Internacional 2-0 para o Internacional. Coritiba e Avaí 1-0 Coritiba. Ceará e Atlético Paranaense 1-0 Ceará. América Mineiro e Atlético Mineiro 1-1. Santos e Cuiabá, acredito na vitória do Santos pelo placar de 1-0. E Corinthians e Bragantino, acredito na vitória do Corinthians pelo placar de 1-0. Bom, você pode ter certeza para vocês que nos acompanham que na segunda-feira vamos trazer uma cobertura completa da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como o Connect também fica em cima do lance do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Chegou aquele momento de você que nos acompanha ficar muito bem informado das modalidades olímpicas. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar nosso Minuto Olímpico de hoje com algumas notícias ruins para o Brasil, tá? Começar falando aí, né, do basquete, né, brasileiro nas eliminatórias para a Copa do Mundo no basquetebol masculino. O Brasil foi até Porto Rico, liderou durante 35 minutos, só que nos últimos 5 minutos acabou entregando a vitória para a seleção de Porto Rico, que venceu pelo placar de 75-72. Esse resultado deixa o Brasil em uma situação complicada, mas nada ainda também é muito difícil, muito ruim assim, né? O Brasil ainda tem totais condições de se classificar para o Mundial e vai ter um duelo aí muito difícil contra o México agora. Esse jogo vai ser em casa e acontece na segunda-feira. Vamos torcer então para o Brasil se recuperar contra a seleção do México. Já falando agora do Campeonato Paulista de Basquete, né? Tivemos 2 jogos ontem e com 2 vitórias aí de Bauru e Rio Claro, né? O Bauru venceu a equipe do Corinthians e o Rio Claro derrotou a equipe do LSB. Lembrando que o Bauru aí conta com jogadores como Alex, né? Tem um time aí bem interessante e venceu a equipe do Rio Claro, então parabéns aí para o Bauru, quer dizer, venceu a equipe do Corinthians e o Rio Claro venceu a LSB, parabéns então para a equipe do Bauru e para a equipe do Rio Claro. E hoje também, Gabriel, começou aí o Mundial de Vôlei, tá? A Copa do Mundo de Vôlei masculino, no qual o Brasil é tricampeão, tá? Nas últimas 5 edições o Brasil ganhou 3 e foi 2 vezes medalha de prata, né? Perdeu as 2 últimas finais para a Polônia e agora o Brasil começou a caminhada em busca aí do tetracampeonato, vencendo, e olha, no sufoco a seleção de Cuba, tá? Foi 3-2, o jogo começou às 6 horas da manhã, o Brasil aí perdeu os 2 primeiros sets, o primeiro por 33-31, o segundo foi 25-21, e aí quando parecia que estava tudo perdido, a seleção brasileira foi buscar uma virada ao vencer o terceiro set por 25-16, o quarto foi 25-17, e o último, quinto set, o Brasil venceu por 18-16. O destaque da partida foi o ponteiro Wallace, né, que saiu da aposentadoria para ajudar o Brasil nesse Mundial. Ele marcou 22 pontos e foi o destaque e foi também o maior pontuador da partida. O Brasil volta à quadra agora no domingo às 9 horas da manhã contra a seleção
do Japão. Lembrando que essa edição do Mundial está acontecendo na Polônia e na Eslovênia. Vamos torcer então para o Brasil, que tem uma caminhada aí difícil, longa, complicada, mas quem sabe aí vai trazer um tetracampeonato no Mundial de vôlei masculino. Já falando agora de tênis de mesa, tá? O brasileiro Vitor Ishii derrotou o belga Lauren Devos, tá? No WTT Feder, que aconteceu em Olomouc, na República Tcheca. Em uma batalha de 46 minutos, o Vitor aí conseguiu a vitória por aí 4-2, lembrando que ele é o atual número 63 do mundo, e ele vai enfrentar agora o coreano Kim Tae-un nessa sexta-feira, né? Ele já jogou, inclusive, só que acabou perdendo às 8h30 da manhã e acabou aí, então, sendo eliminado do torneio Vitor Ishii. E para finalizar, vamos falar de tênis, tá? Com notícia ruim também. A brasileira Caroline Meligeni perdeu, né, para a Furvitova, né, a tcheca de apenas 17 anos, acabou sendo eliminada do Qualify do torneio de US Open. Com isso, teremos apenas 2 brasileiros disputando o torneio de simples US Open, tá? No masculino, vamos ter aí o Thiago Monteiro, que é o atual número 66 do mundo, e no feminino, teremos a nossa Beatriz Haddad Maia, a atual número 15ª do mundo, que também aí é uma das favoritas e quem sabe não traz aí um título que seria incrível para o Brasil. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje. Na segunda-feira eu volto para falar sobre tudo que aconteceu, falar sobre o Brasil no vôlei, falar sobre o Brasil no basquete, falar sobre a Bia, falar sobre o Thiago também no tênis, né, sobre muitas outras coisas. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje e na segunda eu volto com muito mais notícias para vocês. Volto com você, Gabriel. Isso aí, sempre o Minuto Olímpico, sempre é o Gabriel, sempre mantendo vocês bem informados com o Minuto Olímpico no Connect Sport. Agora o assunto é a Série B no nosso programa, a 26ª rodada da competição. Já teve início com o jogo do Sport, a vitória do Sport em cima da equipe da Chapecoense pelo placar de 1-0. Também tivemos o Novo Horizontino empatando com a Ponte Preta pelo placar de 1-1 e o Vila Nova empatando com o Sampaio Corrêa pelo placar de 0-0. Lembrando que esse final de semana, teremos os jogos do Grêmio enfrentando o Ituano, o Guarani enfrentando a Tombense, Operário e CSA, Brusque e Londrina, Cruzeiro e Náutico, CRB e Criciúma, e a rodada terá o encerramento no domingo na partida entre Bahia e Vasco da Gama. Bom, Gabriel, faça as suas análises da 26ª rodada da Série B. Começar falando aí sobre hoje, né? Vamos ter aí o jogo do líder Cruzeiro, que vai enfrentar o Náutico jogando em casa no Mineirão, né? O Mineirão que tem certeza que vai estar lotado, o Cruzeiro vai em busca aí da vitória, lembrando que hoje é um duelo de líder contra o Lanterna, né? O Náutico está na última colocação com apenas 21 pontos, o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é o grande favorito para essa partida, por jogar em casa, por ter o apoio dessa torcida, e eu acho que jogando em casa o Cruzeiro vai prevalecer aí e vai conseguir uma grande vitória. Meu destaque também vai para a partida de amanhã, né? Que teremos aí entre CRB e Criciúma, um jogo importante, até porque são 2 equipes que estão ali buscando se aproximar, né, do G4, e o CRB vai tentar vencer jogando em casa para, quem sabe, diminuir a vantagem, né? Lembrando que é uma rodada muito importante, Gabriel, porque no domingo a gente vai ter o último jogo da rodada, que vai ser entre Bahia e Vasco, tá? Jogo que acontece na Ponte Nova. Por que é tão importante esse jogo? Porque o Bahia é o segundo colocado com 42 pontos, e o Vasco é o 4º colocado com 42 pontos, né? Ou seja, a equipe do Bahia está com 2 pontos acima do Vasco, e se o Vasco vencer, passa o Bahia, e se o Bahia vencer, pode abrir até 5 pontos para o Vasco e deixar o Vasco apenas aí 4 pontos, quem sabe, do 6º colocado. Então, um jogo muito decisivo, um jogo muito complicado, né? O Bahia jogando em casa tem um retrospecto muito bom ultimamente, né? Jogando em casa, o Bahia não perde há bastante tempo, desde o dia 25 de junho, quando perdeu para o Novo Horizontino. O Vasco vem realmente de resultados muito ruins, inclusive não vence fora de casa há bastante tempo também na Série B, né? Pra vocês terem uma ideia, a última vitória do Vasco jogando fora de casa foi contra a equipe deixa eu ver aqui, na verdade o Vasco nunca venceu fora de casa na Série B, tá? Eu acabei de reparar nisso agora. Realmente o Vasco está numa situação muito complicada e vamos ver se vai conseguir uma vitória hoje contra a Ponte Preta. O Vasco, contra o Bahia, desculpa, no domingo, o Vasco que ainda não venceu fora de casa nessa Série B, Gabriel. Pegou de surpresa agora. Exatamente, impressionante o Vasco precisando mudar esse retrospecto urgentemente, porque tá nada fácil o Vasco fora de casa na Série B. Bom, Johnny, agora faça suas análises da 26ª rodada da Série B. Começando por Grêmio e Ituano, né? O Grêmio jogando na sua casa, vem jogando futebol, empatou em 2-2 no jogo, e um jogaço entre os 2 primeiros colocados. Hoje já é o Bahia, que é o 2º colocado. Naquele jogo lá, o Grêmio era o 2º colocado.
Enfim, então vai ser um jogo difícil, porque o Ituano tem um time muito bom, mas jogando na arena do Grêmio, o Grêmio tem totais condições de vencer o Ituano e, quem sabe, ser o vice-líder da competição, se o Bahia não vencer. Enfim, aí, no sábado temos o Guarani enfrentando a Tombense. Como o Sanches falou, o Vasco pode ficar a 4 do sexto colocado, do quinto colocado. Que se para mim a Tombense tem um time que pode surpreender o Guarani dentro do Brinco de Ouro e fazer, se eu não me engano, 39 pontos. 39 pontos. E encostar ali, torcendo pro tropeço do Vasco para poder subir. Torço para Tombense subir, viu? Esse amor é irradiante. Enfim, vai ser um jogo pro Guarani que tem que recuperar, porque perdeu para Ponte Preta o clássico campineiro na última rodada por 1-0. Então vai ser um jogo de extrema importância para as duas equipes. E agora sobre esse Operário e CSA, né? CSA vem de uma vitória sobre o Vasco, se eu não me engano. Acho que é o Vasco, né? Isso. Se eu não me engano, na última rodada. Então, recuperou bom. Vai ser o Vasco, time do Vasco que, em vista do CSA, é muito melhor. Então, vai ser um jogo importantíssimo para o CSA se afastar da zona de rebaixamento. E esse Operário os dois, na verdade, um 16º contra o 17º, né? O Operário, se vencer, também sai da zona de rebaixamento e coloca justamente o CSA na zona de rebaixamento. Então, o jogo vai ser importante para as duas equipes aí no sábado. É isso aí, agora vamos nos nossos momentos de palpites da 26ª rodada da Série B. Já pegando o gancho, vou começar com você, Johnny. Aí eu queria saber o seu palpite para Grêmio e Ituano. Na Arena Grêmio, o time do Grêmio joga muito bem, então eu acredito que o Grêmio vence. Não vai ser fácil, 2-1. Guarani e Tombense. Eu acho que o Tombense vai ganhar por 1-0. Isso aí é óbvio, né? Operário e CSA. Operário jogando em casa, acho que vence por 1-0. Brusque e Londrina. Cara, acho que o Londrina vai surpreender o Brusque e ganhar por 2-1. Esse seu cara ficou confuso. Tipo assim, o que eu falo? Será que eu fico em cima do muro ou eu dou palpite? Cruzeiro e Náutico. Não tem como. Cruzeiro vai ganhar e vai ganhar muito bem, 3-0. CRB e Criciúma. CRB, 1-0. Bahia e Vasco da Gama. Então, eu acho que esse jogo vai ser o jogo mais difícil da rodada. Mas o Bahia jogando em Salvador, eu acho que vence por 2-1. Vamos lá, Gabriel. Chegou ao seu momento dos palpites para Grêmio e Ituano. 2-0 o Grêmio. Guarani e Tombense. Vai decepcionar o Johnny ou vai... 1-1. Aí, ó. E aí, Johnny, tá satisfeito? É isso aí. Eu gosto do Guarani. CSA. 1-1 também. Brusque e Londrina. 2-0 Londrina. Cruzeiro e Náutico. 4-0 Cruzeiro. Ô, louco. Aí sim, hein? CRB e Criciúma. 1-0 CRB. Bahia e Vasco. 1-1. Bom, vamos lá. Grêmio e Ituano, 2-0 Grêmio. Tombense e Guarani, 1-1. Operário e CSA, 1-0 Operário. Brusque e Londrina, acredito que vai ficar 0-0. Cruzeiro e Náutico, 2-0 pro Cruzeiro. CRB e Criciúma, 1-1. E Bahia e Vasco, 1-1. Vamos saber aí tudo que aconteceu nessa rodada desse final de semana no nosso Connect Sport de segunda-feira. Vamos fazer uma cobertura completa, porque a Série B também tem espaço no nosso Connect Sport. Assim como a Copa do Gabriel. Mundo Pode falar, Gabriel. Não, então, só para falar também que esse final de semana vamos ter as duas semifinais do Brasileirão Feminino, né? Já que a gente está falando de Brasileirão, né? Vamos ter aí no sábado o jogo deixa eu ver aqui, entre Corinthians e Palmeiras, que é uma primeira semifinal, né? O primeiro jogo deve ser na Arena Corinthians, às 2 horas da tarde no sábado, e o domingo teremos aí Internacional e São Paulo, o primeiro jogo aí, né? Na casa do
na casa do Internacional no Beira-Rio, às 11 horas da manhã. Então são os 2 jogos aí da semifinal do Brasileirão Feminino. Na semana que vem a gente fala mais sobre isso. Exatamente, vamos trazer a cobertura completa. Vamos agora também já continuar no futebol feminino, só que dessa vez na semifinal da Copa do Mundo Sub-20, até porque o Brasil vai enfrentar o Japão e nosso comentarista Gabriel vai analisar tudo da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20 e fazer uma análise mais sobre essa partida diante do Japão pela semifinal da Copa do Mundo Sub-20. Na verdade, a partida aconteceu ontem, Gabriel, e o Brasil acabou perdendo por 2-1. Está eliminado. Peço perdão. Pois é, tá eliminado. Estamos sujeitos a errar. Não, que isso. E assim, pra falar pro pessoal também, o Gabriel tá na Connect quase 24 horas por dia, né, Gabriel? Reunião pra caramba aí, né? Então, um desconto já pegando o gancho, né? Porque além de apresentador, eu gerencio, então eu tô reunião aqui, reunião de lá. Eu tô saindo aqui 11 e pouco da noite, filho, não tô tendo nem tempo de dormir. Então, quando a gente acerta, a gente tem a humildade de falar, mas quando a gente erra também, a gente tem que reconhecer o erro em nome de quem nos acompanha. Eu peço perdão, realmente não acompanho essa partida da Seleção Brasileira Sub-20, mas aí fica a correção do Gabriel e nesse momento a gente faz a análise com a informação correta à derrota da Seleção Brasileira diante da Seleção Japonesa na Copa do Mundo Sub-20. Pois é, Gabriel, mas olha só, o Brasil jogou melhor que o Japão. Foi bem melhor, na verdade, só que eu senti a seleção brasileira um pouco ansiosa demais, né? No primeiro tempo, o Brasil começou melhor, começou atacando mais, né? Pra vocês terem uma ideia, o Brasil aí teve 19 finalizações contra apenas 9 da seleção japonesa, só que a seleção japonesa, que é atual campeã do mundo, né, lá em 2018, mostrou um pouco mais de experiência, podemos dizer assim, né? As jogadoras souberam no momento certo, atacaram no momento que tinham que atacar. Lembrando que o Japão saiu na frente no primeiro tempo com o gol da Yamamoto, aos 30 minutos. No segundo tempo, o Brasil conseguiu empatar com um belíssimo gol da Cris, aos 10 minutos do segundo tempo, de fora da área. E aí, no finalzinho, veio o banho de água fria, no momento que o Brasil era melhor, pressionava. E aí, no contra-ataque, a Ramano acabou fazendo gol, um belíssimo gol, inclusive, de cavadinha, encobrindo a goleira Gabi Barbieri. E acabou eliminando a seleção brasileira, uma pena. Mas é que o que a gente tem que falar aqui que realmente foi uma campanha linda da seleção brasileira, tá? Porque o Brasil não disputava uma semifinal desde 2006, desculpa, conseguiu voltar à semifinal e quase disputou a final, ficou aquele um detalhe, sabe? Mas realmente a campanha já foi magnífica, o Brasil que não ganhava uma partida, ganhava 2 jogos numa mesma edição, desde 2006 também, o Brasil que até então, até 2 anos atrás, não tinha nem competição de base feminina, não tinha técnico na seleção, era uma verdadeira bagunça. Em 3 anos, né, que desde quando começou o projeto, né, depois da Copa do Mundo feminina, lá na França, profissional, né, começou um projeto novo e o Brasil em 3 anos já entregando resultado, já chegando na semifinal de Copa do Mundo, no torneio Sub-20, então parabéns aí para as meninas do Brasil, lembrando que o Brasil vai disputar o 3º lugar domingo às 7h30 da noite contra a seleção da Holanda e daqui a 2 meses vamos ter também a Copa do Mundo Feminina Sub-17 e também com a presença da seleção brasileira e com algumas meninas também que tiveram ontem, né, nessa Copa do Mundo Sub-20 e tem ideias para jogar no Sub-17 e vão disputar também a Copa do Mundo que acontece em outubro. É isso aí, Gabriel. É isso aí, independente do resultado da Copa do Mundo Sub-20, Gabriel, eu acredito que o que fica de análise... Opa, ô Cunha, pode voltar para mim? É isso aí. Agora eu acho que o que fica também importante é o trabalho de reestruturação, né, de base. A gente, como você mesmo citou, né, Gabriel, não tínhamos competições de base e agora a gente tem, então eu acredito que fica aí esse trabalho de reestruturação da seleção brasileira. Só de ter chegado à semifinal já é um grande resultado e a gente torce para que esse trabalho seja mantido, para que novos talentos surjam na seleção principal. Agora o assunto do nosso programa é o futebol internacional. O nosso repórter Daniel Godoy vai voltar a fazer uma participação no nosso programa, dessa vez trazendo informações dos jogos que vamos ter nesse final de semana nos campeonatos europeus. E agora eu vou falar sobre futebol internacional. Primeiro sobre o campeonato alemão. O líder, como sempre, Bayern de Munique, neste final de semana, enfrenta a equipe do Borussia Mönchengladbach. Vou falar agora sobre o futebol italiano. A rodada abre nesta sexta-feira. Teremos Lazio e Inter de Milão. No sábado teremos Juventus e Roma. E às 13h45 também teremos o jogo entre Milan e Bolonha. Falando agora sobre campeonato inglês, às 8h30 teremos no sábado Southampton e Manchester United. O Manchester United não vive um grande momento,
possivelmente Cristiano Ronaldo não será mais jogador do clube. Às 11 horas teremos duelo de blues, Chelsea e Leicester City, e Liverpool e Bournemouth, e também City e Crystal Palace. E às 1 hora teremos o jogo entre Arsenal e Fulham. No Campeonato Francês, no domingo, às 13h45, teremos o jogaço entre PSG e Mônaco, e provavelmente será mais uma goleada do PSG. Agora, bora falar sobre Campeonato Espanhol. No domingo, às 2h30, Barcelona enfrenta o Real Valladolid no estádio Camp Nou. Às 5 horas, teremos a partida entre Espanyol e Real Madrid, e a rodada fecha na segunda-feira, às 5 horas, com o jogo entre Valência e Atlético de Madrid. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do futebol internacional. Daqui a pouco eu volto. É isso aí, o nosso repórter Daniel Godoy trazendo informações do futebol internacional no nosso Connect Esporte. Bom, chegou o momento da análise do nosso comentarista Gabriel sobre os principais jogos que vamos ter nesse final de semana dos campeonatos europeus. Além disso, tivemos sorteios também da Champions League. Quem vai trazer os sorteios já definidos é o nosso comentarista Gabriel. É isso aí, Gabriel. Começar falando então da Champions, depois a gente fala, né, mais um pouquinho sobre os jogos do final de semana. Não só da Champions, mas também da UEFA Europa League, também vou trazer após o grupo da Champions. Vamos lá então, no grupo A, vamos ter o Ajax, o Liverpool, Napoli e Rangers da Escócia. Grupo B, Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Clube Brugge da Bélgica. Grupo C, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Vitória Pilsen. Aliás, que grupo, né? No grupo D, vamos ter o Frankfurt, Tottenham, Sporting de Portugal, que pode contratar o Cristiano Ronaldo, né? E o Olympique de Marselha. E no grupo E, vamos ter aí Milan, Chelsea, Salzburg e Dinamo de Zagreb. No grupo F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Celtic da Escócia. No grupo G, Manchester City, Sevilla da Espanha, Borussia Dortmund e Copenhague da Dinamarca. E para finalizar, vamos ter aí PSG no grupo H, né, junto com Juventus, Benfica e o Maccabi Haifa de Israel. E aí para vocês aí, qual foi o grupo mais difícil, o grupo mais fácil? Gostaria de saber a opinião de vocês também. Cara, sinceramente, esse grupo do Vitória Pilsen e esse último grupo, o grupo F aí, eu acho que pro Vitória Pilsen e pro Maccabi Haifa ficou bem difícil, mas esse grupo aí com PSV, PSG e Juventus, cara, é um grupo interessante esse grupo F, no meu modo de entender. E pra você, Johnny? Bom, o grupo da Inter de Milão, pra mim, acho que é o mesmo grupo C, do... né? O grupo C também. É o grupo C. Pra mim é um grupo mais... É o grupo mais difícil, porque vai ter, além do Bayern, vai ter a Inter, eu não me recordo aqui, que eu sumiu Barcelona. Aqui. Barcelona, eu não me recordo. O Barcelona. São 3 equipes que têm totais condições de passar para as oitavas de finais. Então vai ser um grupo aí, e o azarado, não lembro o nome do outro time, é Vitória. Vitória Pilsen, que levou azar de cair no grupo de 3 times fortíssimo para as oitavas de finais. Então vai ser os jogos interessantes de acompanhar, tipo Barcelona e Bayern, Barcelona e Inter e Bayern. Então vai ser jogos aí que vai parar o mundo aí para quem que não vai assistir uns jogos desses. Aí o Real Madrid estou bem, né? Pegou um grupo moleza, né? Isso. Exatamente. Bom, Gabriel, já aproveitando o gancho, já fala também os sorteios da Europa League. A fase de grupos da Europa League. Vamos lá. Na Europa League, no grupo A, vamos ter o Arsenal, né, que vem como um dos grandes candidatos dessa temporada, que tem agora a chegada do Gabriel Jesus também, né? O Arsenal, o PSV, o Bodo Glimt, né, que também, aliás, o PSV e o Bodo Glimt disputaram o playoff da Champions League agora nessa semana, né? Foram eliminados, por muito pouquinho, inclusive. E o Zurich, que também vai disputar aí, né, da Suíça, junto com essas 3 equipes. No grupo B, vamos ter o Dinamo de Kiev, o Rennes, o Fenerbahçe e o AEK, né, da Grécia. O destaque para o Fenerbahçe, time que é treinado aí pelo Jorge Jesus, vai disputar aí também esse grupo aí que está bem complicado com o Rennes da França e o Dinamo de Kiev, que não vai jogar em casa, né, não vai jogar na Ucrânia por conta da guerra, está jogando no momento na Polônia. No grupo C, vamos ter o Roma, que foi o atual campeão da Conference League, né, venceu ano passado o Feyenoord, o Ludogorets da Bulgária, o Real Betis da Espanha e o Helsinki da Finlândia. Um grupo também bem tranquilo para o time do Roma, né?
Já no grupo D, vamos ter o Braga de Portugal, o Malmo da Suécia, o União Berlim da Alemanha e o Sangue Lyonnais da Bélgica, o grupo também bem tranquilo para a equipe do Braga. Já no grupo E, vamos ter o Manchester United, o Real Sociedad, o Sheriff, né, que disputou a Champions ano passado, inclusive no grupo do Real Madrid, e o Omonia do Chipre, se eu não me engano, esse time. No grupo F, vamos ter o Lazio da Itália, o Feyenoord, que foi o finalista da Conference League, o Midtjylland da Dinamarca e o Sturm Graz, que é da Áustria, tá? No grupo G, vamos ter o Olympiacos da Grécia, o Karabag do Azerbaijão, o Freiburg da Alemanha e o Nantes da França. E para finalizar, no grupo H, vamos ter o Estrela Vermelha da Sérvia, o Mônaco da França, o Ferencváros da Hungria e o Trabzonspor da Turquia. Esses são os grupos aí da UEFA Europa League. É isso aí, os grupos aí sorteados dos campeonatos europeus, Champions League e Europa League. E também... Gabriel? Pode falar, Gabriel. Não, lembrando que começa já nas rodadas da Champions, começa no dia 6 de setembro, ou seja, sem ser essa semana a outra, da Europa League também começa no dia 8 de setembro. A final da Champions vai ser disputada no estádio Atatürk, né, que fica na Turquia, e a final da Europa League será disputada na Puskás Arena, que fica em Budapeste. Exatamente, pode ter certeza que no futebol internacional você também vai ter uma cobertura completa da Champions League, Europa League e também a Copa do Mundo, porque o Connect Sport está abraçado com todas as modalidades esportivas. Bom, Gabriel, sorteios passados, análises feitas da Europa League e da Champions League. Agora os campeonatos europeus, temos grandes jogos na Bundesliga, Premier League, campeonato italiano, enfim, o mundo afora, o campeonato europeus voltaram. Eu queria que você fizesse os destaques desse final de semana que vamos ter no mundo do futebol europeu. Começar falando da Premier League, né? A Premier League amanhã vamos ter aí 5 grandes jogos, né? Começando aí às 8h30 da manhã. Quero ver quem vai acordar sábado, 8h30 da manhã, para assistir Southampton e Manchester United. O Manchester que vem de uma vitória muito importante sobre o Liverpool, jogando dentro de casa na segunda-feira. Então, quer manter o aproveitamento aí, né? Depois da última vitória. Lembrando que foi apenas a primeira vitória, né, em 3 jogos do Manchester United. Então, quer manter o 100% e vai pegar a equipe do Southampton. Amanhã também, às 11 horas da manhã, vamos ter 3 jogos. Chelsea e Leicester, o Chelsea que vem aí de um resultado muito ruim contra o Leeds, ao perder por 3-0, jogando fora de casa. O Liverpool, que vem aí, até agora já campanha pífia no Campeonato Inglês, é apenas aí o 16º colocado, ainda não venceu, apenas 2 empates, uma derrota, e vai para cima aí do Bournemouth, jogando dentro de casa. O Bournemouth também, que até agora não conseguiu aí conseguiu vencer também uma partida, né? Venceu sobre a equipe do Aston Villa por 2-0, mas vem aí de 2 derrotas seguidas no Campeonato Inglês. Então vamos ver se o Liverpool consegue finalmente a sua primeira partida. Também às 11 da manhã vamos ter Manchester City e Crystal Palace. Manchester City aí que vem de empate contra o Newcastle e vai tentar ganhar aí jogando em casa. Vai ter um jogo difícil, já que a equipe do Crystal Palace empatou com o Liverpool também, né? Então vem conseguindo também grandes resultados. E para finalizar o dia de amanhã da Premier League, vamos ter o jogo entre Arsenal e Fulham. O Arsenal que veio de uma fase assim muito boa, né? Até agora aí é o líder do campeonato inglês, né, com 9 pontos, aliás, é uma única equipe com 100% e vai tentar manter esse 100% jogando em casa contra a equipe do Fulham. Lembrando que o Arsenal conta com 2 brasileiros, né, o Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli. Né? Já falando agora do domingo, a Premier League ainda fecha com mais 2 jogos, né, mais 3 jogos na verdade. Aston Villa e West Ham, né, o Aston Villa que tem o Felipe Coutinho, Wolverhampton e Newcastle que tem o Bruno Guimarães, e o Nottingham enfrentando o Tottenham que tem o Richarlison. Então, para quem gosta de ver futebol brasileiro também, vai poder acompanhar bastante aí o Brasil nesse final de semana da Premier League. Já mudando agora de competição, né, mudando de país, vamos até a Itália, né? Lembrando que hoje já começa a rodada do Campeonato Italiano com 2 jogos, tá? O Monza enfrenta o Udinese às 1h30 da tarde, daqui a pouquinho, e teremos um grande jogo às 13h45 da tarde com Lazio e Inter, tá? Um jogaço. Você que gosta de futebol, tem certeza aí que vai acompanhar essa partida. E você também que estiver aí em casa, né? Se não estiver trabalhando, vai trabalhar, aliás, vai poder assistir esse jogo aí entre Lazio e Internazionale de Milão daqui a pouquinho, às 13h45 da tarde. Já amanhã vamos ter aí mais um grande jogo, Juventus e Roma, às 1h30 da tarde, um grande jogo também, né, um clássico do futebol italiano, e o Milan vai pegar o Bolonha também amanhã no Campeonato Italiano, e no domingo vamos ter também mais um grande jogo entre Fiorentina e Napoli. Agora mudando para o Campeonato Espanhol, no domingo vai ser meu destaque, teremos aí Barcelona e Valladolid às 2h30 da tarde, Barcelona que realmente vem numa fase muito boa, venceu o Real Sociedad, né, empatou com o Manchester City também, teremos mais um grande jogo, e eu acho que o Barcelona deve vencer por jogar em casa, e o Real Madrid vai até Barcelona, mas para enfrentar o Espanhol, né, o Espanhol de Barcelona, às 5 horas da tarde, mais um grande jogo também, o Real Madrid que também vem numa fase muito boa, venceu
venceu bem demais a equipe do Celta de Vigo por 4-1 na última rodada e vai querer manter também o 100%, já que o Barcelona tem apenas 4 pontos, o Real Madrid tem 6 e quer manter o 100% a equipe do Real Madrid. Já no Campeonato Francês, vamos ter aí o clássico, né, do final de semana entre PSG e Mônaco no domingo às 13h45 da tarde e vamos ver se vai ter mais um show do Neymar, né, do Messi e do Mbappé. Eles que deram um show no domingo passado, né, no jogo contra a equipe do Lille, né? O PSG venceu por 7-1 jogando fora de casa, né? Com o direito a hat-trick do Mbappé, hat-trick de assistência do Neymar, 2 gols do Neymar, gol do Messi, assistência do Messi. Foi uma loucura que aconteceu e vamos ver se o PSG vai conseguir manter o 100%. Vamos ver se o PSG consegue vencer a equipe do Mônaco. E para finalizar, vamos falar também do Campeonato Holandês. No domingo vamos ter o jogo entre Utrecht e Ajax às 7h15 da manhã. Horário nada bom também para quem gosta de assistir futebol. E vamos ver também aí se o Antony vai para campo ou não. Lembrando que o Antony tem notícia sobre ele daqui a pouquinho no mercado da bola, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Análises feitas do futebol internacional. Pegando o seu gancho, vamos nesse momento para o mercado da bola. Você está curioso para saber sobre o Antony? Então vamos descobrir a situação dele agora. Enfim, com o nosso giro de notícias do mercado da bola. Eu já ia adiantar a notícia do Antony aqui, ia dar um spoiler, mas pô, a informação é sua, Gabriel. Mas vamos começar o nosso giro de notícias. Aí, pode ir. Não, vamos começar aqui seguindo a ordem da pauta. O Milan da Itália tem interesse na contratação do zagueiro Morato, que atualmente joga no Benfica. E também vamos falar agora da Juventus. A Juventus chega a um acordo com o PSG pelo volante Leandro Paredes. Segundo informações, o atleta estaria desembarcando no clube de Turim para jogar por empréstimo de uma temporada. Portanto, a Juventus pode estar acertando a contratação do volante argentino Leandro Paredes. E o Manchester United, que está se movimentando no mercado da bola, tem interesse na contratação do goleiro Kevin Trapp, do Eintracht Frankfurt. Prosseguindo nosso giro de notícias, com agora sim a notícia do Antony, o nosso comentarista Gabriel Sanches. Antes de falar do mercado da bola, Gabriel, até vi aqui a notícia da Juventus, que contratou o Paredes, né? O Paredes vai recontratar o PSG na Champions, e eu esqueci de falar também sobre isso, né? Vamos ter dois reencontros nessa fase do grupo da Champions. O Haaland vai reencontrar o Borussia Dortmund e o Lewandowski vai reencontrar o Bayern de Munique. Esqueci de falar sobre isso, realmente vamos ter esses reencontros. E o Di Maria que também vai reencontrar o PSG também no grupo H, né, da partida entre PSV e Juventus. Então essa Champions realmente promete, Gabriel. E o Antony, que por enquanto vai disputar a Champions, né, pelo Ajax, mas pode mudar isso a qualquer momento, tá? Porque o Manchester United está disposto a pagar 94 milhões de euros pelo Antony, que pertence ao Ajax. O Ajax está aí, não quer vender, vende, não vende, mas acho que por esse preço o Ajax vai acabar vendendo o Antony, e o Antony deve reforçar a equipe do Manchester United. Já o West Ham fechou, agora há pouquinho, a contratação do Lucas Paquetá por 60 milhões de euros. O Paquetá vai sair então, né, do Lyon e vai jogar na Premier League, vai jogar no West Ham por 60 milhões de euros. Parabéns ao Paquetá, que vai disputar a Premier League. Lembrando que desses 60 milhões de euros, Gabriel, 2 milhões de euros irão para o Flamengo, né? Porque o Flamengo, por causa daquele mecanismo de solidariedade da FIFA, né? O time formador tem direito a 4% e o Flamengo vai ficar com 2 milhões de euros dessa compra do West Ham sobre o Lucas Paquetá. E também agora falando do Flamengo, né? O Flamengo tem acordo aí para contratar o Ayrton Lucas em definitivo, tá? Com o jogador já tá tudo certo. Vamos ver se o Flamengo aí vai agora se acertar com o Spartak de Moscou da Rússia. E agora uma notícia que saiu também, Gabriel, 10 minutos antes de começar o programa, tá? Por isso que eu não mandei pra você também, até teria mandado. O atacante Vitinho está de saída do Flamengo e vai jogar no mundo árabe. Eu só não tenho aqui o nome do time ainda, mas ele vai jogar aí no mundo árabe, o Vitinho. Exatamente. Saiu um pouquinho antes, né? E o Flamengo vai manter 35% do passe do atleta, que deixa o Flamengo com 215 jogos e 29 gols marcados, com o título aí, com 2 brasileiros, uma Libertadores, 4 campeonatos cariocas, 2 Supercopas e uma Recopa, realmente uma passagem muito alto e baixo do Vitinho, mas eu considero ter sido uma passagem muito boa. Ele que deixou a história, sem dúvida alguma, com a camisa do Flamengo, Gabriel. É isso aí, Vitinho, portanto, agora buscando novos ares em sua carreira. Agora vamos prosseguir nosso giro de notícias com Johnny Pereira, ele que gosta bastante do mercado da bola. Hein? Hoje tem algumas notícias aqui. Tô com 3 em pauta, mas tem uma aí fora da pauta. O Besiktas, que anunciou a contratação de Dele Alli, ex-Tottenham, o inglês Dele Alli, que para mim era um garoto que tinha muito futuro no Tottenham e assina aí com o Besiktas aí. Né, boa sorte Oi? Estranho, não. O Dele Alli é um cara que até pouco tempo atrás era um dos craques do futebol mundial. Muito estranho mesmo. E foi vendido com preço, acho que muito baixo pelo Besiktas.
para o Besiktas, né? Boa sorte a ele, que faça muito sucesso lá no Besiktas. Outra notícia aqui tava agora, é oficial, não é mais negociação. O João Pedro foi anunciado agora há pouquinho pelo Newcastle, é o novo jogador do Newcastle aí, vai continuar disputando a Premier League. João Pedro, aquele mesmo que revelado pelo Fluminense. E outro aqui é o Renan, que foi anunciado no Al-Sabia, acho que é o nome do time. Da Emirados Árabes. Ele que teve aí no Brasil, todo mundo sabe, foi liberado pela Justiça Brasileira aí, e vai jogar nos Emirados Árabes. E uma notícia de última hora aqui, Lucas Braga pode estar saindo de Santos também, pode estar, outro brasileiro aí a sair para fora aí, pode ir para o Egito. O Al-Ahly deve comprar o jogador por 4 milhões de euros, junto à equipe do Santos aí. Isso daí está na mão do presidente do Santos aí, analisando ainda a proposta. Eu acho o valor muito baixo ainda. Exatamente. O mercado da bola nunca para e a nossa equipe do Connect Sport sempre de olho nas movimentações do mercado da bola para manter você que nos acompanha bem informado em tempo real. Assim também como a Fórmula 1, voltamos depois de tanto tempo com um quadro de carona com Daniel Godoy. Agora sim o Daniel, nosso repórter, encerrando a sua participação no Connect Sport desta sexta-feira, trazendo informações do GP da Hungria. Bom, e para fechar minha participação no programa de hoje e para sextar, vou falar agora sobre Fórmula 1, sobre o GP da Bélgica, que acontecerá neste domingo às 10 horas, horário de Brasília. Fala aqui o calendário. Na sexta-feira, conhecida como hoje, tivemos o primeiro treino livre, que aconteceu das 9 às 10 horas. Aí, o segundo treino livre deve estar acontecendo nesse momento, porque a previsão é de meio-dia até 1h. E o último treino livre vai ser amanhã, no horário das 8 até as 9 da manhã. E das 11 até as meio-dia, teremos o treino classificatório. E claro, né, para fechar, no domingo teremos a corrida que acontecerá às 10 horas, como eu mesmo já frisei. Eu vou falar aqui os resultados em 2021. O pole position foi o Max Verstappen e o pódio foi composto durante a corrida, né, por Verstappen, o Russell e Lewis Hamilton. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. Até segunda-feira. Fui. Um ótimo final de semana para todos. Um ótimo final de semana para você também, Daniel Godoy, trazendo informações do GP da Hungria de Fórmula 1. Agora chegou o momento do nosso Connect Sport. A gente não pode encerrar o programa sem esse grande quadro criado pelo nosso comentarista Gabriel Sanches, 1 minuto para o Catar. Agora é aquele momento, substituição, eu saio de cena, entra você e vem Gabriel com tudo, trazendo as informações do 1 minuto para o Catar. É isso aí, Gabriel. Vamos falar então do Minuto para o Catar. Lembrando que ontem a gente falou sobre os jogadores, os craques que ficaram de fora da Copa do Mundo, né? Como os casos do Salah, do Haaland e tudo mais. E agora a gente vai falar dos craques que trocaram de time antes da Copa do Mundo e começar falando aí sobre o Lewandowski, né? Que todo mundo sabe, deixou o Bayern para jogar no Barcelona. Temos outros nomes também, como o Di Maria, que foi jogar na Juventus, o Mané, que foi jogar no Bayern de Munique, o Lukaku voltou para a Inter de Milão, o Pogba foi jogar na Juventus, machucou o joelho, nem sabe se para a Copa vai. Né? São alguns jogadores aí que trocaram de time. Vamos ver como é que eles vão se adaptar. Acho que a gente pode colocar também nessa aí o Casemiro, que também trocou o Real Madrid pelo Manchester United. Vamos ver se isso vai influenciar alguma coisa durante a Copa do Mundo nesses jogadores, né? Se vai demorar adaptação, se vai ficar realmente difícil adaptar novos ares, ou se vai dar tudo certo. Pelo visto, o Mané, por exemplo, é um caso que já está dando certo no Bayern de Munique, já chegou fazendo gol pra caramba. O Lewandowski também chegou muito bem no Barcelona. O Di Maria chegou muito bem na Juventus. Vamos ver também se o Casemiro vai chegar, e tenho certeza que vai chegar com tudo também no Manchester United, então vamos ficar de olho nesses jogadores. E agora vamos mudar de assunto, falar lá do Catar, né? Lembrando que o Catar, assim como todo país muçulmano, tem certas restrições contra a bebida alcoólica, tá? Então, por enquanto, a FIFA conseguiu uma liberação para vender cerveja dentro do estádio no Catar. Olha, você que vai para o Catar, tem que ficar esperto, tá? Porque a venda não vai acontecer antes e depois do jogo e você não pode ir até o assento com a bebida alcoólica. Então, aí são as notícias. Lembrando que também não pode beber nem, por exemplo, em praça pública e tudo mais, não pode beber bebida alcoólica nesses lugares. Então, fiquem espertos, porque lá o bicho é pesado, hein, gente?
Agora, mudando de assunto também, vamos falar do técnico Tite, tá? O técnico Tite deu entrevista recentemente para vários portais aí, para vários podcasts e tudo mais, e externou alguns nomes que ele tá de olho, tá? Entre eles tá o Pedro do Flamengo, Gabigol, Everton Ribeiro do Flamengo, o André Unindo do Fluminense, falou até do Pedro Raul, que joga no Goiás, falou do Veiga, falou do Dudu, do Palmeiras, e disse que tá tudo em aberto e podemos ter novas aí caras na seleção brasileira. Lembrando que o Brasil volta a campo em menos de um mês, no dia 23 de setembro, em amistoso contra a seleção, né, da Argélia. E também, para finalizar, vamos falar aí, finalizar não, antes, penúltima notícia, na verdade, vamos falar que a Argentina e México é até agora o jogo mais procurado para a Copa de Ingressos na Copa do Mundo, tá? Lembrando que a Argentina sempre leva muitos torcedores para a Copa do Mundo, seja onde for, né? O torcedor argentino é muito fanático, e esse jogo, assim também como o torcedor mexicano, né? E esse jogo até agora é o jogo mais procurado. A FIFA também disse que outros países como Estados Unidos, Brasil, Alemanha também, jogos dessas equipes estão sendo também bem procurados para a compra de ingressos. E olha, para finalizar, a notícia aí que pode ser até polêmica. Lembra do caso do Byron Castillo, né? O equatoriano, que segundo o Chile atuou de forma irregular, né, nas eliminatórias, e por isso o Chile está buscando até agora, e foi até o TAS, né, na Suíça, para tentar mudar a decisão da FIFA e conseguir a vaga que é do Equador nesse momento para disputar a Copa do Mundo de 2022. Né? Segundo a Federação Chilena, o atleta equatoriano atuou de forma irregular nas eliminatórias e por isso o Equador deveria perder pontos, e esses pontos devem para a equipe do Chile, que era o primeiro ali, sexto colocado nas eliminatórias. Vamos ver então o que a FIFA vai decidir, né, sobre essa situação envolvendo aí Chile, Equador. Vamos ver se o Chile vai conseguir aí um possível tapetão e disputar a Copa do Mundo. Esse então foi o Minuto para o Catar. Na segunda-feira eu trago mais notícias, principalmente também sobre como foi a rodada, né, dos jogadores brasileiros nesse final de semana, né, na Europa, no mundo todo, e eu vou trazer tudo para vocês aqui na segunda-feira. Também vai ter curiosidade sobre estádios, sobre o Catar, sobre as equipes que vão disputar a Copa, sobre tudo mais, né, sobre tudo e mais um pouco que acontece na Copa do Mundo. Volto com você, Gabriel. É isso aí, grandes informações de um minuto para o Catar. Será que teremos essa resolução aí? Como que será o desdobramento aí dessa história, né, entre Equador e entre o Chile? Realmente uma grande situação. Pode falar, Johnny. Ele falou aí do Chile aí que tá brigando. Para mim isso daí é choro de seleção que não conseguiu vaga, perdedor. Não vai conseguir nada. Com certeza. Perdeu na bola, né? Sim. Perdeu na bola. O Chile está buscando até a última instância, né, o seu direito aí recorrendo com relação a essa decisão. Eu também acredito muito difícil, principalmente nesse momento. Desde o ano passado, né, não vai conseguir. No final das eliminatórias estava tentando essa vaga, mas se o Equador já até agora permaneceu, eu acredito que deva permanecer. O Chile mais uma vez tentando buscar no tapetão jogo da Copa, né? Catar e Equador. Oi? O Equador joga o primeiro jogo da Copa, né? Contra a seleção do Catar. A FIFA não vai mudar isso. Não vai mudar isso, dificilmente não nesse vai. momento. Bom, com essas informações estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Mais uma semana concluída com programas produtivos e informativos. E agradecendo, graças a isso, muito pela participação de vocês. Agradecendo demais, Gabriel, pela sua excelente participação no Connect Sport dessa sexta-feira. Valeu, Gabriel, valeu, Johnny. Agora vamos sextou com responsabilidade, porque esse final de semana tem muita coisa boa para assistir. Vamos que vamos, na segunda-feira estamos de volta com tudo que acontece no mundo dos esportes. Abração, Gabriel, abração, Johnny. Tamo junto, rapaziada. Um abraço, Gabriel, uma excelente tarde e até segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. E muito obrigado, Johnny Pereira, pela sua participação no Connect Sport de hoje. Obrigado, Sanches, obrigado, Gomes, obrigado a todos vocês que nos acompanhou. Enfim, mais um final de semana. E bora, que semana que vem temos mais Connect Sport para vocês, para falar do final de semana de campeonatos aí, no mundo inteiro para vocês. É isso aí, Johnny. Um abraço, um excelente final de semana para você. Até segunda-feira. E agradecendo demais, imensamente, a sua audiência, você que tem acompanhado o nosso Connect Sport ao longo dessa semana. Agradecendo a todos vocês que acompanham o nosso programa. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais da Connect Brasil TV SP. Lembrando que hoje a programação não para por aqui com Connect Sport. Teremos às 3 da tarde o programa Talkboard, apresentado pelo Gabriel Cunha. E às 8 da noite tem estreia na programação da Connect Brasil TV SP. O podcast Cristão Mil Grau, apresentado pelo Nabote. Por isso eu convido vocês a acompanhar a programação da Connect Brasil TV SP. Desejando a todos vocês uma excelente tarde, um ótimo final de semana. E temos um encontro marcado no nosso Connect Sport a partir do meio-dia da segunda-feira. Tchau, tchau. Um excelente final de semana para todos vocês.